E aí galera, beleza? Eu sou o professor Bruno Shoa, professor de Biologia aqui no Vem Enem, e hoje a gente vai falar sobre relações ecológicas. Então galera, vamos começar a falar sobre as interações ecológicas, né? As interações ecológicas vão fazer parte aí, né, dos estudos de ecologia. Então nós estamos finalizando aqui um dos principais pontos que nós temos dentro desse estudo de ecologia, que é o estudo de comunidades biológicas, e a gente vai falar sobre as principais interações entre essas populações. Bom, as interações ecológicas, elas podem ter 4 gamas diferentes. Elas podem ser interações positivas, negativas, intraespecíficas e interespecíficas. Vamos entender quais são essas diferenças. Primeiro, uma relação intraespecífica é uma relação que ocorre entre indivíduos de mesma espécie. Ela pode ser positiva, quando eu tenho benefícios para ambos os indivíduos, ou pelo menos um deles se dá bem e o outro tem uma neutralidade, ele não é afetado. E a relação negativa, onde obrigatoriamente eu tenho alguém levando um prejuízo e alguém levando um benefício nessa relação. Interessante falar que essas relações também eram conhecidas como relações harmônicas e desarmônicas, em que antigamente a gente colocava com esses mesmos dois termos. A gente também pode ter relações interespecíficas positivas e negativas, só que as relações interespecíficas são relações que ocorrem entre espécies diferentes. Então, o que a gente vai estudar aqui é como é que essas relações se estabelecem. Eu coloquei na ordem de intraespecífica a interespecífica, tudo bem? Então, vamos entender primeiro aqui as relações harmônicas, que, como eu já disse, são relações onde não há prejuízo para ninguém, e as relações intraespecíficas são aquelas relações estabelecidas dentro de uma mesma população, entre indivíduos de mesma espécie. A primeira delas que a gente pode falar é a colônia. Preste atenção aqui que esse termo mais, normalmente nós utilizamos essa ideia de mais, para poder identificar esses dois indivíduos que se relacionam. É mais para quem ganha e mais para quem ganha, dos dois lados. Então eu tenho uma relação onde os dois indivíduos relacionados ganham. A colônia é uma relação intraespecífica positiva, onde há uma associação de indivíduos e essa associação de mesma espécie, claro, e essa associação pode formar uma unidade estrutural e funcional. Portanto, os indivíduos se unem a ponto de misturar os seus corpos e dificilmente a gente pode identificar qual é onde começa o indivíduo e onde termina o outro. Na verdade, eles são associações. O que você está vendo aí são pequenos grupos de corais, né, na imagem aí que a gente tem. Esses corais eles estão associados e aí você não consegue dizer onde começa um coral e termina outro. Obviamente que essa relação não é obrigatória, mas ela é muito vantajosa para ocupar espaços e garantir alimento. Normalmente, nós associamos a colônia aos corais, caravelas, algas, bactérias e protozoários, tendo colônias de mesmo tamanho, de mesma forma, sendo chamados de isomorfos, iso igual morfo, formato. Então, a colônia isomorfa é aquela que possui o mesmo formato, como é o caso dessas algas do tipo Volvox SP. Na verdade, cada bolinha dessa aí vai representar uma colônia inteira, na verdade, que são indivíduos muito semelhantes, e nós temos indivíduos diferentes, uma colônia heteromorfa, né? Hetero significa diferente, morfa, formato. Então, na colônia heteromorfa, os indivíduos eles são morfologicamente diferentes, como nas fisálias, que são as mais conhecidas nossas, né? Nossas amiguinhas aí, caravelas. Se você vai para uma praia, principalmente de água salgada, você com certeza já observou uma fisália dessa, provavelmente encalhada na areia. A fisália é a caravela e ela é formada por vários indivíduos. Esse indivíduo de cima vai ser o flutuador. Existem os de cada tentáculo desse é formado por outro indivíduo. E tem alguns que também fazem a digestão. Então, existem os que fazem a flutuação, os pneumotófaros, os gonozoides para reprodução,
os gastrozoides para alimentação. Então existem vários tipos de indivíduos diferentes, todos agregados no que a gente conhece como colônia. Tá ok? Da colônia, nós vamos ter também uma outra relação ecológica intraespecífica e positiva chamada de sociedade. A sociedade é uma união que, diferente da colônia, ela é obrigatória, porque os indivíduos que vivem em sociedade não conseguem viver em outro tipo de formato social, né? O próprio nome já diz. Então, é uma união permanente de indivíduos onde você tem uma divisão do trabalho. Essa divisão ela é tão importante que esse grau de cooperação vai fazer com que o indivíduo seja especializado em alguma coisa e ele não consiga fazer muitas outras. Como é o nosso caso, né? Eu agora sou professor, então eu desempenho a função de estar aqui com você, tirando as tuas dúvidas, te informando sobre os assuntos da biologia. Eu não saberia como montar uma casa, não sei como é que se faz uma estrutura de uma casa, nem como você faz o plantio de alguma coisa. Então eu, como professor, sou muito especializado e eu vou ganhar um dinheiro, um salário por isso, para que eu possa pagar as outras pessoas que têm outras funções me darem o que eu precisar. Na natureza, os bichos fazem de tudo. Eles caçam a sua própria comida, eles buscam o próprio abrigo. Nós, como sociedade, somos especializados. Mas, claro, não é só o humano que tem e que vive em sociedade. Existem também outras espécies que fazem isso. Nesse caso, os insetos sociais, como abelhas, cupins e formigas. Aqui eu vou pegar o exemplo das abelhas. As abelhas elas vão ter 3 grandes indivíduos, né? As operárias, as rainhas e os zangões. As operárias elas nascem a partir dos ovos fecundados da rainha e servem apenas para o trabalho sem capacidade de acasalamento, vivendo de 1 a 120 dias justamente para poder trabalhar para essa colmeia. A rainha normalmente é muito maior e ela vai ter a capacidade de fecundação. Ela consegue fornecer a formação de novos filhotes, ela consegue viver por muito mais tempo, até 5 anos, né? Muito mais do que uma abelha que vive no máximo 4 meses, e ela vai ser fecundada pelos zangões para montar a sua própria colmeia. E o zangão, que é esse elemento masculino das abelhas, nascido de partenogênese, de ovo não fecundado, ele é uma estrutura importantíssima dentro da sociedade, porque ele é o reprodutor, é ele que vai dar origem às operárias. É interessante que a gente vai ver nas sociedades diferenças morfológicas, o tamanho da rainha ela é diferente da operária e do zangão, tanto que o zangão ele não busca pólen, ele não produz mel, ele serve só para reprodução. Então, na sociedade, nós temos uma união não física, como na colônia, mas uma união social. E essa união social ela é muito importante para que você possa estabelecer essas organizações, né? Aqui a estruturação de uma colmeia, a rainha botando os ovos, as operárias ajudando, né, na criação das larvinhas, formação das pupas para as rainhas também, e por aí vai. Bom, as relações harmônicas também podem ser interespecíficas entre espécies diferentes, e aí nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o mutualismo. Filhão, o mutualismo ele é uma relação ecológica interespecífica harmônica. Lembra, filhão, aqui ó, os 2 indivíduos vão ganhar nesse caso, e no mutualismo os indivíduos eles vão ter relações de benefício, só que o que chama a atenção no mutualismo é que, apesar desses indivíduos de espécies diferentes ganharem, para que eles possam sobreviver, eles precisam estar juntos, a ponto de que muitos formam verdadeiros agregados, que se eu separar um indivíduo, ele pode morrer. Como é o caso aí do líquen, que você está vendo na imagem, mas também nós podemos ver no boi e nos protozoários que estão lá no seu estômago. Você sabia que os bovinos, boi, a vaca, eles comem o capim, mas eles não conseguem digerir? Quem faz essa digestão são alguns grupos, né, de bactérias, de protozoários que ficam no intestino deles, num dos 4 estômagos, e ele vai digerir essa celulose que vai ser consumida do capim. Então a celulose é extremamente importante, riquíssima em açúcar, mas o boi só consegue garantir esse açúcar a partir desse mutualismo.
tá bom? Protocooperação, também uma relação positiva para ambos, muita atenção. E na protocooperação existe a mesma associação do mutualismo, só que essa associação ela é facultativa. O que quer dizer? Os indivíduos não precisam mais estar juntos para sobreviver. Eles podem se associar e ganhar muito com isso, ou eles podem não se associar e viver sozinhos. Como é o caso da anêmona do mar e do paguro, que é um tipo de caranguejinho que você encontra lá no fundo do mar em água salgada. A anêmona do mar, ela solta um veneninho que muitos peixes preferem não entrar em contato. E o paguro, ele é uma boa refeição para muitos desses peixes. Então, eles fazem a associação perfeita. O paguro, ele se encarrega de pegar uma anêmona e colocar nas suas costas e levar ela para onde ele for. A anêmona garante proteção enquanto ganha alimento. E o paguro ganha essa proteção enquanto também faz a busca do seu alimento. Então, os dois ganham e por isso nós chamamos de protocooperação. Diferença entre mutualismo e protocooperação. Mutualismo é obrigatório, protocooperação não. Aqui nós temos um caso de comensalismo, a imagem mais forte aqui, né, do nosso abutre consumindo uma carcaça. O comensalismo é a nossa primeira relação positiva neutra, porque é positiva para o próprio comensal que a gente está falando aqui, não é aquele comensal da morte, né, do Harry Potter. É o comensal que come os restos desse indivíduo que fez a caça. Então vamos imaginar aqui que teve um leão, o leão fez a caça, comeu o que queria, e aí esse comensal vai se alimentar dos restos. Então o comensal ele se alimenta dos restos alimentares de outros indivíduos que tem esse padrão de espécie, tudo bem? Então, o comensalismo é quando o indivíduo tem essa capacidade de fazer o consumo, né, desse material, ele tem a capacidade de fazer o consumo dessa carne, esse resto que sobrou. Temos comensais, sim ou não? Temos. Formigas, baratas, ratos, urubus serão os nossos comensais, porque eles se alimentam dos nossos restos. Tudo bem? Epifitismo ou inquilinismo. Filhão, as duas relações são iguais, só que tem uma pequena diferençazinha, pequena, petitita. Quando a gente fala em inquilinismo, eu normalmente estou me referindo a animais. E epifitismo, normalmente eu estou me referindo a plantas. Mas a relação é a mesma. Quando o indivíduo ele se abriga no outro, se beneficiando e não prejudicando. De novo, ó, é uma relação positiva para a epífita, positiva para quem se abriga e neutra para quem é o fator de abrigo, né? Quem é o hospedeiro. E é legal esse termo hospedeiro, que a gente pode usar tanto no inquilinismo, quanto a gente também pode usar no parasitismo. O parasitismo e o inquilinismo são primos, tá? São relações muito parecidas. Só que o parasitismo é relação desarmônica, então a gente vai ver essa diferença daqui a pouquinho. Então, no inquilinismo ou epifitismo, nós temos o indivíduo se abrigando do outro. Aqui a gente tem o caso de uma bromélia, que é uma epífita, mas também a gente tem o caso do fieraspe, do peixe-agulha, e da holotúria, que é o pepino do mar. O pepino do mar, ele tem uma boca e um ânus, e o fieraspe, ele pode entrar em uma dessas duas cavidades, pois é. Ele pode entrar em uma dessas duas cavidades para poder se abrigar quando ele está fugindo de predadores. Então, o fieraspe, ele vai utilizar esses orifícios para se esconder. De fato, não sei se o pepino do mar fica muito agradado com isso, mas não lhe causa nenhum prejuízo até onde a gente percebe. Tudo bem? Existem também os casos de forésia. A forésia é uma relação bem comum até, onde nós vamos ter a capacidade, como animais, de levar ou promover algum transporte para outra espécie. Nesse caso aí, você está vendo um tubarão, né, baleia, e ele está levando vários peixes juntinhos. Por quê? Vencer a força da água é muito complicado. Se você puder ganhar esse vácuo junto com um animal de maior porte, você economiza energia. E é o que muitos desses peixes estão fazendo, economizando energia, utilizando a força desse tubarão-baleia para quebrar as ondas do mar. Tudo bem? E as relações desarmônicas, Bruno? As relações desarmônicas são aquelas onde um indivíduo se dá mal. Um indivíduo é prejudicado nessa relação. Então a gente vai estudar aqui
Algumas dessas. Competição, essa é maravilhosa. A competição é a disputa entre indivíduos de mesma espécie por 3 fatores. Não esqueça, pelo que nós brigamos? Nós brigamos por comida, nós brigamos por território e nós brigamos por parceiros sexuais. Sim. Quando a relação ela é de competição intraespecífica, esses 3 fatores são importantíssimos. O alimento ele vai ser o fator mais importante de competição. Se você está buscando um alimento e tem outro indivíduo da sua espécie também buscando aquele alimento, você vai começar a brigar. Chega na sua casa, seu primo do interior, seu primo de longe, vem lá e começa a comer aquela comida especial que tu estava guardando, aquele açaí que tu queria. Será que vai ficar feliz? Com certeza não, eu não ficaria. Né? Se aquele teu primão lá do interior chega e começa a deitar na tua cama, usar as tuas roupas, ocupar o teu território, tu vai ficar feliz? Imagina mexer com um esquema teu, não é verdade, filho? Com certeza você não iria gostar. O namorado teu com a namorada tua, com certeza tu não ia gostar. Então, a competição, ela vale também, claro, para os animais. Ela vale para esses 3 fatores. Alimento, território e parceiros sexuais. Então, quando o indivíduo ocupa o mesmo nicho ecológico, quando ele tem os mesmos hábitos alimentares, o mesmo a ocupação territorial, o mesmo mecanismo de reprodução, aí ele vai ter a competição. Ela é importantíssima para o que a gente vai falar na aula que vem, que é a parte de ecologia, da parte de evolução, perdão, a parte de seleção natural. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso. Então ela é um mecanismo regulador importantíssimo e, claro, ela impede a exaustão de recursos, né? Porque quando você tem a competição ali, você não vai ter um indivíduo que vai comer muito e outro que vai comer muito também. Você sempre vai ter um equilíbrio entre esses indivíduos, né? Nós podemos observar isso no experimento de Gauss, é um experimento antigo, que demonstra que quanto maior a taxa de recursos, maior também vai ser o número de indivíduos que nós vamos ter naquele espaço. Aqui nesse experimento ele pegou alguns besouros e ele colocou a farinha, né, que é um alimento que ele podia consumir, e aí a quantidade de indivíduos ia aumentando de acordo com o aumento do número de recursos. Então, no experimento de Gauss, a gente sabe que o nutriente, o alimento, ele é essencial para você regular a quantidade da população. Isso vai influenciar também na competição, certo? Canibalismo. O canibalismo é uma relação também intraespecífica e desarmônica em que o indivíduo mata o outro para se alimentar. Não é algo muito comum. Algumas espécies fazem isso só quando há extrema necessidade. Perceba que nunca nós vamos ter algo diferente desse mais-menos, tá? Sempre alguém ganha e sempre alguém perde. Nesse caso, o canibalismo é comum entre algumas espécies de insetos, como nesse caso o louva-a-Deus e a viúva negra. O louva-a-Deus e a viúva negra, na hora da reprodução, eles gastam muita energia e a fêmea, para garantir o mínimo para que seus ovos se desenvolvam, comem os machos, no caso a fêmea da viúva negra e a fêmea do louva-a-Deus vai consumir o macho para poder ganhar esse nutriente extra. Bem interessante, não é verdade? E as relações desarmônicas interespecíficas, Bruno? Bom, nessas relações nós vamos ter essa ocorrência entre indivíduos de espécies diferentes. E aí a gente vai ter a primeira, que é chamada de amensalismo ou antibiose. Importantíssima para um tema que a gente tem, que é uma das habilidades mais importantes da tua prova, a habilidade número 28, que é a habilidade onde o indivíduo você vai ter que entender técnicas que melhoraram a saúde coletiva. 28 e 29 falam disso. Então, nesse caso, o amensalismo ou antibiose, ele é um tipo de relação ecológica onde uma espécie produz substâncias que matam ou que inibem o desenvolvimento de outras, né? A gente pode citar as principais sendo, por exemplo, antibióticos. Como assim, Bruno, antibióticos? Existe um fungo que foi descoberto por Alexander Fleming ainda lá na década de 30, 40, que esse fungo ele matava bactérias quando ele chegava em um local. Esse fungo era chamado de Penicillium notatum, ele produzia uma proteína chamada que foi rebatizada depois de penicilina. Essa proteína, quando purificada, ela era um excelente eliminador de bactérias.
e foi o nosso primeiro antibiótico. Então, o amensalismo, a antibiose, ele é uma relação ecológica que nós utilizamos. A antibiose, ela é comum também em locais como nos mares, né? Um caso bem comum de antibiose de amensalismo é a da maré vermelha, aonde você tem as algas pirrófitas liberando substâncias tóxicas que matam todos os seus competidores e ela consegue sobreviver sozinha. Tudo bem? Esclavagismo, filhão, esclavagismo, o nome, né? Esclavagismo, lembra de escravagismo, né? É quando uma espécie usa o trabalho de outra em benefício próprio. Quando, por exemplo, uma espécie de pássaro coloca o seu ovo em ninhos já produzidos. É um caso de esclavagismo. Mas a gente pode ter uma variação do esclavagismo, que é a sinfilia. É a única relação que a gente pode ter um fator neutro, apesar de eu não considerar de fato só neutralidade. Também tem uma coisa bem negativa aqui, que o indivíduo perde o completo livre-arbítrio. Nesse caso, a assinfilia, ela é uma relação onde o indivíduo mantém outro em cativeiro para obter vantagem, como é o caso aí do pulgão e da formiga. O pulgão, ele é uma praga das plantinhas porque ele tem uma peça bucal que consegue furar até o floema e tirar o açúcar da planta. E aí, quando ele tira o açúcar da planta, ele digere e o excesso sai pelo ânus. A imagem que você está vendo aí é justamente de uma formiga sugando esse açúcar em excesso produzido pelo pulgão que está saindo pelo ânus dele. Essa formiga, ela faz verdadeiros pastos, né? Ela faz verdadeiros cultivos desse pulgão, apenas absorvendo o açúcar que lhe é necessário. A única espécie que tem algum tipo de pastoreio depois do ser humano é a própria formiga, olha que legal. Mas é um caso de sinfilia porque você tem aqui uma espécie mantida em cativeiro, tudo bem? Esclavagismo, quando uma espécie usa outra, usa o trabalho da outra. A sinfilia é uma variação e eu mantenho essa espécie também em cativeiro, tá? Predatismo, a relação ecológica mais conhecida, quem nunca viu aí um documentário que tinha lá um leão comendo uma zebrinha, mas na verdade predatismo é um pouco de tudo, nós também temos um pouco de predadores, né? É quando um animal captura e mata outra espécie, nesse caso uma presa, que morre para ele poder se alimentar. Nós somos onívoros, mas nós consumimos carne de outros animais. Nós matamos essa carne e nós consumimos. Obviamente que esse tipo de relação está muito mais associado a uma espécie que faz todos os processos, que mata e come. É o básico, né? Então, é a cobra e o rato, é a onça e a cutia, é o sapo e o inseto, é a aranha e o inseto, como colocado aí. Tudo bem? Então, predatismo, relação ecológica desarmônica interespecífica. A relação presa-predador também pode vir na tua prova com uma habilidade 17. Não esquece, ó, H17 é interpretação gráfica. E aí você consegue interpretar que isso aqui é um gráfico presa-predador, sabe por quê? Porque, ó, vamos imaginar que a listra azul é a lebre e a vermelha é o lince. Quanto mais diminui o número de lebres, a tendência é que diminua o número de linces. Sabe por quê? Porque se falta comida, o predador também vai faltar. Aí, faltou predadores, eu tive uma explosão populacional das presas. Se eu aumento o número de presas, eu aumento o número de predadores. E essa tendência, ela continua para sempre. Nós temos uma estabilidade dinâmica associada aos predadores e às presas. Tudo bem? Herbivoria é a mesma relação ecológica que o predatismo, só que uma espécie ela é herbívora quando ela consome apenas vegetais. Ela é uma relação importante porque quando o indivíduo ele consome, né, os vegetais, ele está consumindo o produtor à base da cadeia alimentar. Se a gente não controlar esse cara, a herbivoria pode ser mais perigosa para o ambiente que a própria predação. Então é por isso que nós temos muito mais predadores que consomem herbívoros do que os que consomem propriamente carnívoros. Porque os herbívoros, eles vão ter muito mais energia disponível, óbvio, mas também eles vão ser prejudiciais se em excesso. Se não existissem os leões na savana africana, os gnus e as zebras acabariam com todas as gramíneas e acabaria com todo o ecossistema rapidinho. Então é por isso que é importante a presença de um predador nesse caso. Mas nós temos a relação de herbivoria e a relação de predação.
ok? Parasitismo, filhão, no parasitismo, nós vamos ter indivíduos que vivem no corpo de outros, né? Nesse caso, que vão retirar alimentos. Nós vamos ter parasitas externos, chamados de ectoparasitas, e nós vamos ter parasitas internos, chamados de endoparasitas. Filhão, aqui que você está vendo é um ectoparasita, que é o carrapato. O carrapato, né, ele se gruda na pele, vai tirando o sangue, como uma sanguessuga também faz, ele é um ectoparasita. Os nossos endoparasitas seriam os nossos parasitas internos, micro ou macroscópicos, também eles vão fazer uma relação de parasitismo. Filhão, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, a gente vai estar aqui para te ajudar nesse meio tempo. Observe lá o nosso material e as questões, que você com certeza vai tirar várias dúvidas no meio do caminho. Um grande abraço para você, fique com Deus e até mais.